Senhor Presidente da Assembleia, senhores secretários, senhoras e senhores deputados, o grande desafio dos governos europeus é a reforma do Estado Social para poder manter os níveis de acesso à saúde e às pensões e reformas dos cidadãos. Este problema é mais grave em Portugal e na Madeira, já que, a par do envelhecimento da população com o aumento da esperança de vida, assiste-se a um inverno demográfico com uma redução drástica da taxa de natalidade. Vai ser preciso investir mais dinheiro e de forma mais criteriosa para que o Serviço Regional de Saúde possa responder às doenças dos mais velhos e para que possa dar resposta às necessidades dos mais desfavorecidos em termos de segurança social. Infelizmente, há governos que procuram esconder ou fugir a estas questões determinantes para as atuais e futuras gerações. A Madeira dispôs, nos últimos 40 anos, de vultuosas verbas, quer da União Europeia, quer do Estado, quer de recursos próprios. Ninguém nega que uma parte dessas verbas foi investida na melhoria das condições de vida dos madeirenses e dos porçantenses, mas também é inegável que uma boa parte desses elevados montantes foi gasto em políticas erradas e em obras sem qualquer utilidade. Só da União Europeia, a Madeira recebeu, desde a adesão em 1986, 3.860 milhões de euros. Repito, 3.860 milhões de euros. Se a este dado somarmos o valor da dívida contraída entre o ano 2000 e o ano 2010, de mais de 6.000 milhões de euros, temos uma noção do dinheiro que os governos regionais dispuseram para desenvolver esta região. É indiscutível que alguns problemas foram resolvidos, que houve crescimento e desenvolvimento, mas é também indiscutível que, se tivesse havido prioridades e boas opções e critérios, e também visão social, os níveis de desenvolvimento dos cidadãos e das famílias seriam bem melhores e teríamos uma sociedade mais equilibrada e mais harmoniosa. As governações do PSD sempre privilegiaram o betão e descuraram o social. As políticas sociais limitaram-se a derramar dinheiro sobre os problemas, designadamente sobre a pobreza e a exclusão social, e os resultados estão à vista. Um estudo recente de uma prestigiada universidade portuguesa indica que 32% dos nossos concidadãos estão em situação de pobreza. E vamos a outros dados. Os salários médios na Madeira são inferiores aos ordenados médios em Portugal. Temos cerca de 30.000 reformados com pensões abaixo do salário mínimo nacional. As famílias da Madeira são, a par das dos Açores, as que têm menor poder de compra no país. A taxa de desemprego nesta região, apesar de ter vindo a descer, continua a ser a mais alta de Portugal. O custo de vida na Madeira é o mais elevado do espaço nacional. A carga fiscal é mais elevada que nos Açores e do que no continente, pois, apesar da ligeiríssima descida nos 2 primeiros escalões do IRS e da ridícula baixa de 1% no IRC, os madeirenses pagam mais impostos, já que o IVA incide sobre os bens importados, mais os elevados custos do transporte marítimo. Os estudos demonstram que a Madeira é a região de Portugal com mais desigualdades sociais e que tem vindo a crescer o fosso que separa os mais ricos dos mais pobres. Se a isso somarmos outros dados, como o facto de termos uma taxa de abandono escolar de 23% e taxas de insucesso escolar também muito elevadas, se a esta realidade juntarmos o estado degradado do Serviço Regional de Saúde, com 40% dos madeirenses sem médico de família, 18.000 pessoas à espera de uma cirurgia, destas 1.000 são crianças, 35.000 cidadãos em lista de espera para fazerem exames, 528 pessoas em situação de alta problemática, ou seja, centenas de idosos abandonados
nos hospitais, todos estes dados dão um retrato puro e duro do tecido social da Madeira e do Porto Santo. Ontem, ouvi o Sr. Secretário da Saúde elogiar o Serviço Regional de Saúde por comparação com o Serviço Nacional de Saúde. Ora, Sr. Secretário, não se compare com os maus lá da geringonça do continente. Compare-se com os outros serviços de saúde, como, por exemplo, dos Açores ou das Canárias. Sr. Secretário, não se compare com os maus, compare-se com os bons exemplos. Senhores governantes, falta investimento social na nossa terra. Falta dar qualidade de vida à maior esperança de vida dos nossos concidadãos. Faltam lares, faltam centros de dia e de noite, faltam estruturas de apoio aos nossos idosos e às suas famílias. Apesar do envelhecimento da população e da redução da natalidade, à vista de todos desde há alguns anos, durante a última década, assistiu-se ao paradoxo de ver o Governo Regional a construir escolas para fechar uns anos depois, em vez de construir lares para idosos em função do envelhecimento dessa mesma população. Mas a segurança social na região é praticamente toda suportada financeiramente pelo orçamento nacional. Pois o orçamento da região não reserva praticamente nenhuma verba para a área social. Senhores deputados, temos que dar um impulso à economia social, criando condições fiscais e legais para que apareçam novos projetos e investimentos das instituições particulares de solidariedade social no apoio à população mais idosa. A velhice na Madeira não pode ser sinónimo de abandono ou de pobreza. Assim como é importante que no próximo quadro comunitário de apoio europeu a Madeira negocie verbas para o investimento social e para dar resposta às carências das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores governantes, o Partido Social Democrata sempre teve muito pouco de social e quase nada de democrata. Mas devo reconhecer que hoje o partido, após a dita renovação, está um bocadinho mais democrata, mas está longe da sensibilidade social que era exigível a quem governa uma região onde crescem as necessidades e as desigualdades sociais. Pior que a dívida financeira da Madeira, mais grave que o déficit orçamental da região, é o déficit e a dívida social que temos para com os madeirenses e porto-santenses que ficaram nas margens do desenvolvimento. É a cobertura desse déficit, é o pagamento dessa dívida social que devem ser as prioridades do novo Governo Regional que deve emanar das eleições do próximo ano na Madeira.